Se você está assistindo isso agora, não é coincidência. Deus tem uma mensagem urgente para você neste momento, e o que você vai ouvir pode mudar completamente a sua vida espiritual. Existe algo acontecendo no mundo invisível que a maioria dos cristãos não está percebendo, mas que está transformando vidas eternamente. Antes de continuar, se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora e ative o sininho, porque Deus está usando essas mensagens para despertar milhares de vidas para o propósito divino. E se você sente que Deus está falando com você através desta palavra, deixe nos comentários um amém, para que eu saiba que você está sendo tocado pelo Espírito Santo neste momento. Há uma obra invisível de Deus acontecendo dentro de você que você precisa reconhecer urgentemente. A Bíblia é clara quando nos revela em Ezequiel 36, versículo 26, Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Esta não é apenas uma promessa bonita para colocar em uma plaquinha na parede da sua casa. Esta é a maior cirurgia espiritual que Deus pode fazer em um ser humano. E se você está sentindo mudanças estranhas na sua vida, incômodos espirituais, uma insatisfação santa com as coisas que antes te satisfaziam, pode ser que Deus esteja fazendo essa cirurgia divina em você agora mesmo. Billy Graham pregou durante décadas sobre essa transformação invisível que Deus opera no coração humano, e ele sempre alertava: quando Deus começa a operar, ele não pede sua permissão, mas ele espera sua cooperação. O grande perigo é você estar no meio de uma transformação divina e resistir porque não reconheceu os sinais. Hoje eu vou te mostrar os 7 sinais inegáveis de que o Deus invisível começou a agir poderosamente dentro de você. E quando você terminar de assistir esta mensagem, você nunca mais vai olhar para a sua vida espiritual da mesma forma. O primeiro sinal de que o invisível de Deus começou a agir dentro de você é quando as coisas que antes te davam prazer, agora te causam desconforto espiritual. Você está assistindo algo na televisão que costumava assistir sem problemas e, de repente, sente um incômodo no seu espírito. Você está em uma conversa que antes participava normalmente e agora sente vontade de sair. Você está ouvindo uma música que cantava sem pensar e agora as letras te incomodam profundamente. Se isso está acontecendo com você, não ignore. Este é o Espírito Santo criando uma nova sensibilidade espiritual dentro de você. A Bíblia nos diz em Efésios 5, versículo 11, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Quando Deus começa a operar em você, Ele instala um novo sistema de alarme espiritual. É como se Ele estivesse dizendo: filho, filha, isso aqui não é mais para você. Eu tenho coisas melhores. Eu tenho propósitos maiores. E essa coisa que você está fazendo, assistindo, falando ou pensando, não combina mais com quem eu estou te transformando para ser. Muitos cristãos ignoram esse sinal e pensam que é apenas uma fase, um momento de chatice, uma religiosidade exagerada. Mas a Bíblia nos revela que quando Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, esse novo coração é sensível. Um coração de pedra não sente nada. Você pode bater, pode machucar, pode ferir. A pedra não reage. Mas um coração de carne sente tudo. E Deus está te dando um coração que sente a presença dele, que discerne o certo do errado, que rejeita o pecado automaticamente. Billy Graham contava que quando ele se converteu genuinamente, de repente ele não conseguia mais fazer as coisas mundanas que fazia antes. Não era um esforço religioso, era uma repulsa espiritual natural. O Espírito Santo dentro dele criou uma nova natureza que rejeitava o que era contrário a Deus. Isso é exatamente o que está acontecendo com você agora, se você está sentindo esse desconforto santo.
Deus está preparando você para níveis mais altos de intimidade com Ele, e Ele precisa te separar de tudo que contamina sua comunhão com o Criador. O perigo real é quando você resiste a esse sinal. Você sente o incômodo, mas força a barra para continuar fazendo, assistindo, participando. Você silencia a voz do Espírito Santo e diz: eu sempre fiz isso, não vejo problema nisso. Mas a Bíblia nos alerta em 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. Não extingais o Espírito. Quando você resiste ao que o Espírito está te mostrando, você pode endurecer novamente seu coração. Você pode perder a sensibilidade que Deus está criando em você. E o mais grave, você pode parar no meio da sua transformação espiritual. Deus te tirou do Egito, mas você quer voltar para comer as cebolas e os alhos de lá. Deus te libertou da escravidão, mas você tem saudade das panelas de carne. E aí você fica vagando no deserto por 40 anos, quando poderia entrar na terra prometida em alguns dias. Se você reconheceu esse primeiro sinal operando na sua vida, escreva nos comentários: Deus está me transformando. Declare publicamente que você não vai resistir mais ao que o Espírito Santo está fazendo em você. O segundo sinal de que o invisível de Deus começou a agir dentro de você é quando você sente uma fome espiritual que não consegue explicar. De repente, você quer ler a Bíblia mais. Você quer orar mais, você quer estar na casa de Deus mais, você quer conhecer mais sobre as coisas espirituais. Pessoas que antes nunca abriam a Bíblia começam a acordar cedo para ler a palavra. Pessoas que oravam apenas antes das refeições começam a sentir necessidade de orar várias vezes ao dia. Pessoas que iam à igreja apenas por obrigação começam a ir com desejo genuíno. Se isso está acontecendo com você, celebre. Esta é a evidência mais poderosa de que Deus plantou uma semente de eternidade dentro de você. Jesus disse em Mateus 5, versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esta fome não vem de você. Esta sede não é fabricada. É o próprio Deus criando dentro de você um apetite pelas coisas celestiais. A Bíblia nos revela em Filipenses 2, versículo 13, porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Presta atenção nessa verdade profunda. Deus opera em você o próprio desejo de buscá-lo. Você não está buscando a Deus por sua própria força de vontade. Você está buscando porque Ele está criando essa busca dentro de você. É Deus operando de dentro para fora. É o invisível transformando o visível. É o Espírito Santo tocando em lugares profundos da sua alma que você nem sabia que existiam. E quando essa fome espiritual surge, tudo muda. O mundo perde o encanto. As redes sociais perdem a graça. As conversas vazias perdem o sentido. E você só quer uma coisa: estar na presença de Deus. Billy Graham dizia que a diferença entre um cristão nominal e um cristão genuinamente transformado é simples. Um vai à igreja porque deve, o outro vai porque deseja. Um lê a Bíblia porque é obrigação religiosa, o outro lê porque tem fome da palavra. Um ora porque está na lista de coisas para fazer. O outro ora porque não consegue viver sem comunhão com Deus. Mas aqui está o que muitos não entendem sobre esse sinal. Essa fome espiritual precisa ser alimentada urgentemente. Se Deus criou a fome, mas você não alimenta, a fome vai morrer. É como uma criança recém-nascida. Se você não alimentar, ela morre. Se Deus criou em você o desejo de ler a palavra, mas você ignora esse desejo por dias, por semanas, por meses, esse desejo vai diminuindo até desaparecer. Se Deus te acordou cedo uma manhã com vontade de orar, mas você ignorou e voltou a dormir, e fez isso repetidas vezes, o Espírito Santo para de te acordar. A Bíblia nos alerta em Hebreus 3, versículo 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações.
Hoje. Não amanhã, não depois, não quando tiver tempo. Hoje. Se você está sentindo essa fome espiritual agora, não deixe para depois. Separe tempo para estar com Deus hoje. Leia a Bíblia hoje. Ore hoje. Adore hoje. Porque o Deus invisível está operando no tempo visível e Ele espera sua resposta no agora. O terceiro sinal de que o invisível de Deus começou a agir dentro de você é quando você começa a ver o pecado de forma diferente. As coisas que antes você justificava, agora você condena. As atitudes que antes você defendia, agora você rejeita. Os pensamentos que antes você alimentava, agora você expulsa. Esta é a obra mais radical do Espírito Santo, mudar sua visão sobre o pecado. A Bíblia nos diz em João 16, versículo 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo não veio apenas para te consolar, mas para te confrontar com a verdade. Ele veio para te mostrar que aquela mentirinha branca é pecado, que aquele filmezinho normal está contaminando sua mente, que aquele desabafo inocente é fofoca disfarçada, que aquele negócio esperto é desonestidade justificada. Ele veio para tirar todas as máscaras, todos os disfarces, todas as desculpas que você deu para o pecado. Quando Deus remove seu coração de pedra e te dá um coração de carne, como diz Ezequiel 36, versículo 26, esse novo coração tem uma nova natureza, e essa nova natureza odeia o pecado. Não é que você se torna perfeito, mas você se torna consciente. Você para de normalizar o que Deus chama de abominação. Você para de minimizar o que Deus chama de grave. Você para de aceitar o que Deus rejeita, e isso cria um conflito interno tremendo. Paulo descreveu isso em Romanos 7, quando disse: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Esta é a evidência de que você nasceu de novo espiritualmente. Agora, existe dentro de você uma guerra entre a velha natureza e a nova natureza. E quanto mais Deus opera em você, mais intensa fica essa batalha. Billy Graham sempre dizia que um cristão verdadeiro nunca mais peca em paz. O pecado pode até acontecer por fraqueza, por tentação, por falha humana, mas não acontece mais sem convicção, sem arrependimento, sem dor espiritual. Aqui está o que você precisa entender sobre esse sinal. Deus não está te mostrando o seu pecado para te destruir, mas para te libertar. A condenação vem do diabo. A convicção vem do Espírito Santo. O diabo te acusa para te afundar na vergonha. O Espírito te convence para te levantar no arrependimento. Quando você vê seu pecado claramente agora, não é para você se desesperar, mas para você se arrepender. A Bíblia nos promete em 1 João 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você está vendo seus pecados agora porque Deus quer purificar você completamente. Ele quer te preparar para propósitos maiores. Ele quer te usar poderosamente, mas Ele não pode usar vasos sujos. Ele precisa de vasos limpos, separados, santificados. E esse processo de limpeza começa com você reconhecendo o que precisa ser limpo. Quantos pecados você conseguiu identificar na sua vida depois que Deus começou a abrir seus olhos espirituais? Seja honesto e escreva nos comentários o número de áreas que Deus está te mostrando que precisam de arrependimento e transformação. O quarto sinal de que o invisível de Deus começou a agir dentro de você é quando você perde o gosto pelas coisas do mundo e ganha gosto pelas coisas de Deus. O que antes te fascinava agora te parece vazio. O que antes te empolgava agora te parece superficial. O que antes te satisfazia agora te deixa insatisfeito. E ao mesmo tempo, o que antes te parecia chato, agora te empolga. Louvor que antes te parecia monótono, agora te leva às lágrimas. Pregações que antes te pareciam longas, agora te parecem curtas.
Testemunhos que antes não te tocavam, agora te impactam profundamente. Esta inversão de valores é a evidência mais clara de que você está sendo transformado de dentro para fora. A Bíblia nos alerta em 1 João 2, versículo 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Este versículo não está dizendo para você odiar as pessoas do mundo, mas para você não se apaixonar pelo sistema de valores, pelas prioridades, pelos prazeres, pelas ambições que o mundo oferece como suficientes. Quando Deus opera em você, Ele muda seus gostos, Ele muda seus desejos, Ele muda suas prioridades. Coisas que você achava que nunca conseguiria largar, você larga naturalmente. Vícios que pareciam impossíveis de quebrar, você quebra sobrenaturalmente. Relacionamentos que pareciam essenciais, você percebe que eram prejudiciais. E tudo isso acontece não por esforço religioso, mas por transformação genuína. É como Jesus explicou em Mateus 6, versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando Deus se torna seu tesouro, seu coração automaticamente se move na direção dele. Você não precisa se forçar a buscar a Deus. Você busca porque Ele é seu maior tesouro agora. Você não precisa se forçar a abandonar o mundo. Você abandona porque o mundo perdeu o valor diante do valor de Cristo. Billy Graham pregava que conversão genuína não é adicionar Jesus à sua lista de interesses, é fazer de Jesus o centro de tudo, de tal forma que tudo mais orbita ao redor dele ou é expulso da sua vida. Mas espera até ouvir o que Deus quer que você saiba sobre esse processo de mudança de gostos. Há uma verdade que vai mudar tudo para você. A mudança de gostos não acontece da noite para o dia, mas acontece progressivamente e irreversivelmente quando Deus está operando. É como uma gestação espiritual. Você não acorda grávida, você descobre que está grávida aos poucos. No primeiro dia você não vê nada. No primeiro mês você quase não percebe, mas mês após mês a barriga cresce, o bebê se forma e chega um momento em que é impossível negar que há uma vida nova sendo gerada dentro de você. O mesmo acontece na transformação espiritual. No começo, as mudanças são pequenas. Você ainda gosta de algumas coisas do mundo, você ainda se diverte com certas práticas, mas conforme Deus vai operando, conforme o Espírito Santo vai agindo, conforme a nova natureza vai crescendo, chega um ponto em que você olha para trás e não reconhece mais quem você era. Você pensa, como eu conseguia fazer aquilo? Como eu conseguia assistir aquilo? Como eu conseguia participar daquilo? E a resposta é simples, porque você era outra pessoa. Mas Deus te transformou, Deus te fez nova criatura. 2 Coríntios 5, versículo 17 confirma, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O quinto sinal de que o invisível de Deus começou a agir dentro de você é quando você começa a viver para a glória de Deus em todas as áreas da sua vida. A Bíblia nos manda em 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Presta atenção no que a Bíblia está dizendo aqui. Não é só na hora de orar, de louvar, de estar na igreja que você deve glorificar a Deus. É em tudo. Quando você come, glorifique a Deus. Quando você bebe, glorifique a Deus. Quando você trabalha, glorifique a Deus. Quando você estuda, glorifique a Deus. Quando você conversa, glorifique a Deus. Quando você descansa, glorifique a Deus. Tudo, absolutamente tudo na sua vida deve ser feito com uma pergunta no coração. Isso glorifica a Deus ou glorifica a mim mesmo? Quando Deus começa a operar em você, Ele te tira do centro e coloca Ele mesmo no centro. Sua vida para de ser sobre você e passa a ser sobre Ele.
Suas decisões param de ser baseadas no que te convém e passam a ser baseadas no que honra a Deus. Seus sonhos param de ser apenas seus desejos pessoais e passam a ser alinhados com os propósitos divinos. Esta mudança de foco é revolucionária. Billy Graham vivia isso de forma prática. Ele dizia que quando acordava de manhã, antes de fazer qualquer coisa, ele se perguntava: Senhor, o que o Senhor quer fazer através de mim hoje para a sua glória? Não era o que eu quero fazer hoje, era o que Deus quer fazer através de mim hoje. Essa inversão de protagonismo é o que acontece quando Deus opera em você. Você para de ser o protagonista da sua própria história e passa a ser um personagem na história que Deus está escrevendo. E, paradoxalmente, é quando você deixa de viver para si mesmo que você descobre o verdadeiro propósito da sua existência. Jesus foi claro em Mateus 16, versículo 25. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Quando você solta sua vida nas mãos de Deus, quando você para de tentar controlar tudo, quando você se rende completamente aos propósitos divinos, é aí que você finalmente encontra a razão pela qual você foi criado. Aqui está a parte mais importante dessa mensagem que você precisa gravar no seu coração. Viver para a glória de Deus não é um peso, é uma libertação. Quando você vive tentando glorificar a si mesmo, você fica preso em uma armadilha impossível. Você precisa ser o melhor. Você precisa ser reconhecido. Você precisa ser admirado. Você precisa ser aplaudido. E isso te escraviza. Você vive preocupado com a opinião dos outros, com a aparência que você passa, com a imagem que você projeta. Mas quando você vive para a glória de Deus, você é livre. Não importa se os outros te reconhecem, porque Deus te vê. Não importa se os outros te aplaudem, porque Deus te aprova. Não importa se os outros te admiram, porque Deus te ama. E essa liberdade transforma tudo. Você trabalha melhor, porque não está trabalhando para impressionar o chefe, está trabalhando para honrar a Deus. Você estuda melhor, porque não está estudando só para passar de ano, está estudando para desenvolver os talentos que Deus te deu. Você se relaciona melhor porque não está tentando usar as pessoas para seu benefício. Está tentando ser canal de bênção de Deus na vida delas. Se você está começando a viver dessa forma, se você está começando a fazer escolhas baseadas em glorificar a Deus, ao invés de glorificar a si mesmo, escreva nos comentários: eu vivo para a glória de Deus. Faça esse compromisso público agora. O sexto sinal de que o invisível de Deus começou a agir dentro de você é quando você sente um desejo crescente de ser semelhante a Cristo. Este não é um desejo religioso superficial. Este é um anseio profundo de refletir o caráter de Jesus em cada área da sua vida. A Bíblia nos revela em Romanos 8, versículo 29, qual é a vontade de Deus para você. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, conformes à imagem de Cristo. Esta é a vontade perfeita de Deus. Não é você ser bem-sucedido, não é você ser rico, não é você ser famoso. A vontade perfeita de Deus é você ser parecido com Jesus. E quando Deus começa a operar em você, Ele começa a esculpir Cristo dentro de você. É como um escultor que pega um bloco de mármore bruto e vai tirando pedaço por pedaço, até revelar a obra de arte que estava escondida dentro. Deus está tirando de você tudo que não se parece com Jesus. Sua raiva não se parece com Jesus. Sua ansiedade não se parece com Jesus. Sua impureza não se parece com Jesus. Sua ganância não se parece com Jesus. Sua arrogância não se parece com Jesus. E conforme Deus vai cortando, vai doendo. Conforme Deus vai moldando, vai incomodando. Mas Ele continua porque Ele vê o que você pode se tornar quando a obra estiver completa.
Billy Graham costumava dizer que a santificação é o processo onde Deus nos transforma de glória em glória na semelhança de Cristo. Não acontece de uma vez, não é instantâneo, é progressivo, é doloroso às vezes, é desconfortável frequentemente, mas é glorioso quando você entende o propósito. Deus não está tentando fazer você ser perfeito para te aceitar. Ele já te aceitou em Cristo. Deus está tentando fazer você ser parecido com Jesus para que você possa representá-lo corretamente neste mundo. A Bíblia diz em Gálatas 2, versículo 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando essa realidade se torna verdade na sua vida, tudo muda. Suas palavras começam a aparecer com as palavras de Jesus. Suas atitudes começam a aparecer com as atitudes de Jesus. Suas prioridades começam a aparecer com as prioridades de Jesus. Seu amor começa a aparecer com o amor de Jesus. E as pessoas ao seu redor começam a ver Jesus através de você. Não porque você é especial, mas porque Cristo está operando em você. Mas aqui está o que muitos cristãos não entendem sobre ser semelhante a Cristo. Ser semelhante a Cristo não significa ser fraco. Jesus não era fraco. Ele expulsou demônios. Ele confrontou hipócritas. Ele virou as mesas dos cambistas no templo. Jesus era amoroso, mas era firme. Era compassivo, mas era santo. Era misericordioso, mas era justo. E quando você se torna semelhante a Ele, você não se torna uma pessoa sem personalidade, sem opinião, que aceita tudo e todos. Você se torna uma pessoa que ama profundamente, mas que também defende a verdade. Uma pessoa que perdoa sempre, mas que também confronta o pecado. Uma pessoa que é paciente, mas que também é corajosa. Esta é a verdadeira semelhança com Cristo. E quando Deus está operando essa transformação em você, você vai perceber que certas pessoas vão se afastar de você, porque a luz incomoda as trevas. A verdade incomoda a mentira. A santidade incomoda o pecado. Jesus disse em João 15, versículo 20, se me perseguiram a mim, também vos perseguirão a vós. Se você está se tornando semelhante a Cristo, espere oposição, mas não desista, porque a glória que te espera vale infinitamente mais do que qualquer sofrimento temporário. O sétimo e último sinal de que o invisível de Deus começou a agir dentro de você é quando você desenvolve uma obediência imediata à voz de Deus. Não uma obediência negociada, não uma obediência condicionada, não uma obediência parcial, mas uma obediência completa e imediata. Quando Deus te manda fazer algo, você faz. Quando Deus te manda parar algo, você para. Quando Deus te manda ir a algum lugar, você vai. Quando Deus te manda ficar, você fica. Sem discussão, sem questionar, sem hesitar. A Bíblia nos mostra em 1 Samuel 15, versículo 22. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus deixa claro que Ele prefere obediência do que rituais religiosos. Você pode ir à igreja todos os domingos, pode pagar o dízimo perfeitamente, pode participar de todos os ministérios, mas se você não obedece à voz de Deus na sua vida pessoal, tudo isso é inútil aos olhos dele. A obediência é a evidência suprema de que você realmente foi transformado por Deus. Quando Deus está operando em você, Ele testa sua obediência constantemente. Ele te manda perdoar alguém que te machucou profundamente. Vai, perdoa. Ele te manda devolver algo que ninguém vai descobrir que você pegou. Vai, devolve. Ele te manda se afastar de um relacionamento que está te afastando dele. Vai, se afasta. Ele te manda confessar um erro que pode te prejudicar. Vai, confessa. Cada comando de Deus é um teste de obediência. E sua resposta a esses comandos determina o próximo nível da sua jornada espiritual. Billy Graham contava que nos momentos mais críticos do seu ministério,
Deus sempre o testava com comandos específicos que não faziam sentido humanamente. E cada vez que ele obedecia, Deus o levava para um nível mais alto de unção e de impacto. A obediência imediata abre portas que a hesitação fecha. A obediência imediata libera bênçãos que a desobediência bloqueia. A obediência imediata te qualifica para propósitos que a rebeldia te desqualifica. Aqui está o que você precisa entender urgentemente sobre obediência a Deus. Deus não te manda fazer algo para te testar apenas. Ele te manda fazer porque existe uma consequência eterna ligada àquela obediência. Quando Deus mandou Noé construir a arca, não era só para testar a fé de Noé, era porque uma geração inteira seria destruída e 8 pessoas seriam salvas. Quando Deus mandou Abraão sair da sua terra, não era só para testar a obediência de Abraão. Era porque uma nação inteira nasceria daquela obediência. Quando Deus mandou Moisés voltar ao Egito, não era só para testar a coragem de Moisés. Era porque um povo inteiro seria libertado daquela obediência. E quando Deus está te mandando fazer algo agora, não é só para te testar. É porque existe um propósito eterno. Uma pessoa sendo impactada, uma geração sendo abençoada, um reino sendo avançado através da sua obediência. A Bíblia nos promete em Tiago 1, versículo 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será bem-aventurado no que fizer. Executor da obra, não apenas ouvinte, executor. Deus está procurando pessoas que executam o que Ele ordena, pessoas que obedecem imediatamente, pessoas que confiam completamente. E se você quer ser usado por Deus poderosamente, desenvolva uma obediência imediata à voz dele. Agora, eu preciso te dizer algo que vai definir o restante da sua vida. Se você reconheceu pelo menos 5 desses 7 sinais operando na sua vida neste momento, Deus está fazendo uma obra profunda de transformação em você. Ele está tirando seu coração de pedra e te dando um coração de carne, como prometeu em Ezequiel 36. Mas você precisa cooperar com essa obra. Você precisa parar de resistir. Você precisa parar de questionar. Você precisa parar de tentar voltar para o que você era. Deus te tirou do Egito. Não olhe para trás com saudade da escravidão. Deus te libertou das correntes. Não coloque as correntes de volta porque elas eram familiares. Deus te deu uma nova identidade. Não viva mais segundo a identidade antiga. A Bíblia nos alerta em Hebreus 10, versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer em quem retrocede. Deus tem prazer em quem avança, em quem persevera, em quem confia, em quem obedece. E se você está assistindo esta mensagem, mas não reconheceu nenhum desses sinais na sua vida, eu preciso te alertar com amor, mas com firmeza. É possível que você nunca tenha experimentado a verdadeira transformação que Deus quer operar em você. É possível que você seja um cristão nominal, mas não um cristão regenerado. É possível que você conheça sobre Deus, mas não conheça a Deus pessoalmente. E hoje, Deus está te dando uma oportunidade de ouro. Não porque você merece, mas porque Ele te ama demais para te deixar no estado espiritual que você está. Jesus disse em João 3, versículo 7, não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Necessário. Não opcional, não recomendável, necessário. Você precisa nascer de novo, você precisa experimentar essa cirurgia espiritual onde Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Você precisa dessa transformação invisível que produz resultados visíveis na sua vida. E a boa notícia é que essa transformação está disponível para você agora mesmo, não amanhã, não depois que você melhorar. Não depois que você consertar sua vida, agora, do jeito que você está,
porque não é você quem transforma você, é Deus quem transforma você. Billy Graham pregou por mais de 60 anos e ele sempre terminava suas cruzadas com um apelo. Ele pedia para as pessoas se levantarem das cadeiras e virem à frente para entregar suas vidas a Cristo. Milhões de pessoas responderam a esses apelos ao longo das décadas. E eu vou fazer o mesmo apelo para você agora, mesmo que você esteja assistindo isso através de uma tela, mesmo que você esteja longe fisicamente. Eu quero que você pare tudo o que está fazendo agora e faça uma decisão que vai mudar sua eternidade. Se você reconheceu os sinais de Deus operando na sua vida e quer se comprometer a cooperar totalmente com essa transformação, eu vou fazer uma oração com você. E se você nunca nasceu de novo e quer experimentar essa transformação pela primeira vez, eu também vou orar com você. Não importa onde você está, não importa o que você fez, não importa há quanto tempo você está distante de Deus. O que importa é que você está aqui agora, ouvindo essa mensagem, e o Espírito Santo está tocando no seu coração. Não endureça seu coração. Não resista mais. Entregue sua vida completamente a Deus agora. Vamos orar juntos. Repete comigo em voz alta se você puder, ou no seu coração se não puder falar. Senhor Deus, eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu reconheço que sozinho eu não consigo me transformar. Eu reconheço que eu tenho um coração de pedra que precisa ser substituído por um coração de carne. Eu abro o meu coração para Ti agora. Eu me rendo completamente aos Teus propósitos. Eu paro de resistir. Eu paro de questionar. Eu paro de controlar. Eu entrego tudo a Ti. Transforma-me, Senhor. Opera em mim essa obra invisível que produz resultados visíveis. Tira de mim tudo que não se parece com Jesus. Planta em mim tudo que glorifica o Teu nome. Cria em mim uma fome espiritual insaciável. Muda meus gostos, meus desejos, minhas prioridades. Ensina-me a viver para a Tua glória em todas as áreas da minha vida. Faz-me semelhante a Cristo dia após dia e dá-me uma obediência imediata à Tua voz. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que Ele morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E eu decido seguir a Cristo todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você fez essa oração agora com sinceridade, algo sobrenatural aconteceu no mundo invisível. Você foi transferido do reino das trevas para o reino da luz. Você foi adotado como filho de Deus. Você foi selado com o Espírito Santo. Você recebeu vida eterna. E Deus vai começar a operar em você esses 7 sinais que eu te mostrei hoje. Alguns vão acontecer rapidamente, outros vão acontecer progressivamente, mas todos vão acontecer porque Deus é fiel para completar a obra que Ele começou em você. A Bíblia promete em Filipenses 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deus não começa e abandona. Deus não inicia e desiste. Deus não planta e não cuida. Se Ele começou em você, Ele vai terminar. Mas você precisa cooperar. Você precisa obedecer. Você precisa perseverar. Agora eu quero que você faça 3 coisas urgentemente. Primeiro, escreva nos comentários: eu decido cooperar com a obra de Deus em mim. Faça esse compromisso público para que fique registrado. Segundo, compartilhe esta mensagem com pelo menos 3 pessoas que Deus colocou no seu coração agora. Pode ser que Deus esteja usando você para levar essa transformação para a vida dessas pessoas. Terceiro, se inscreva neste canal e ative o sininho, porque Deus vai continuar usando essas mensagens para te edificar, te fortalecer, te ensinar e te transformar. E me conta nos comentários qual dos 7 sinais te impactou mais, qual deles você reconheceu operando na sua vida, qual deles você precisa desenvolver mais. Eu quero saber, a comunidade aqui quer saber, porque quando você testemunha o que Deus está fazendo em você,
você fortalece a fé de milhares de pessoas que estão assistindo. Lembra o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isso inclui seus comentários, isso inclui seus compartilhamentos, isso inclui seu testemunho. Faça tudo para a glória de Deus. E quando você faz tudo para a glória dele, ele transforma tudo para o bem seu. Deus te abençoe poderosamente. Deus continue operando essa transformação profunda na sua vida. E até a próxima mensagem que Deus preparou para você. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você sempre. Amém e amém.